A Band iniciou ontem os debates políticos de 2024. Nós estamos esse ano com eleições para prefeitos e vereadores em todos os mais de 5 mil municípios do país. A Band fez debates em capitais, ao todo foram 19 debates em 19 capitais. Os debates ainda numa situação em que chama pouca atenção da população, a audiência não foi lá essas coisas, tanto na TV quanto também nas redes. A Band fez essa transmissão também por intermédio aqui do YouTube e de outras redes. É verdade que as pessoas também estão um pouco desinteressadas, ainda falta 2 meses para as eleições, apesar de para a gente é amanhã, mas para a maioria das pessoas ainda tem um tempo, então há aquele desinteresse, as pessoas não estão tão ligadas assim em política. É só aqueles que, como a gente, adora política, que acompanha, que acaba acompanhando o máximo. Eu pude acompanhar 2 debates na íntegra, o debate de São Paulo e de Belo Horizonte, né? E alguns trechos do debate do Rio de Janeiro e outros que eu vou trazer para você em outros lugares aqui, onde aconteceram algumas coisas, Fortaleza. Teve, na maioria dessas capitais, os debates foram mais ou menos debates mornos, vamos dizer assim, né? Só São Paulo mesmo que a gente teve uma atitude vagabunda, né, para dizer muito pouco, de um extremista, né, que foi tratado naquele debate como charlatão, foi chamado de charlatão lá no debate, porque foi um sujeito extremamente agressivo, um sujeito que fez uma baixaria sem tamanho, que é o Pablo Marçal, né, conhecido também como Pablo Bossal. Fora isso, a gente teve uma ou outra situação que eu vou contar para você os detalhes, a gente vai trazer alguns vídeos e vamos trazer aqui alguns bastidores do que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro teve um grupo de apoiadores do Ramagem que se dirigiu até a entrada da emissora e começou a gritar lá na entrada, começou a fazer quase que meio que uma manifestação ali na entrada. E nos bastidores de São Paulo teve algumas situações ali que a gente vê que você fala, mas não é possível, né? Manoel possível, que tem gente que vai ali para perturbar. Que essa é a melhor palavra que existe para um mineiro, perturbar. Entre eles o assessor do Pablo Marçal, que começou a gravar as orientações dadas para o Nunes. E aí teve que ser expulso do local. Teve a esposa do Nunes também, que não reagiu muito bem em relação a uma fala da Tabata. Tudo isso a gente vai falar agora aqui, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Só lembrando, né? Para você não deixar para o final, que você deixa para o final você esquece. Dê o like no vídeo, especialmente você que já conhece o nosso trabalho. Se você não conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, não é inscrita. E fica até o final do vídeo, a gente sempre tem uma dica especial para você, que é uma vida melhor para muitas pessoas. É a possibilidade de você ter uma renda extra na profissão do futuro. Mas isso a gente vai falar só no final. Eu quero abrir, trazendo para você um pouco dessa performance bizarra e nojenta mesmo do Pablo Marçal, que foi um sujeito agressivo, ele xingou e ele foi agressivo com todas as pessoas. Ele foi agressivo com Datena, com a Tabata, com Nunes, com Boulos. Foi uma coisa absurda. E nesse trecho aqui, se a Band deixar eu colocar, né? Porque a Band ela é cheia disso, né? Ela tira os vídeos do ar, é uma coisa complicada. Mas se ela deixar, eu vou deixar só o áudio, eu vou ter que fazer aquele áudio acelerado, tudo mais, para descaracterizar, mas eu faço questão que você veja esse comportamento do Marçal ontem, tá? Se você não vê, é porque lamentavelmente eu tive que cortar em função da Band, que a Band não deixa a gente colocar. Mas vamos tentar, dá uma olhada. Por favor, vamos voltar no tempo. Adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo a torcida Kids? Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista, eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo, o Nunes ele não tem perfil para essa cidade, tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui, eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê?
A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha e eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. Todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha. Não precisa de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que for. Eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade. Se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é o apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó. Ninguém tá falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar sua atenção, só pra quê? Pra continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo pra eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso e que se lasque. Pode vir pra cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que tá assistindo, coloca o M, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. Xingou o Boulos, né? Olha a cara desse daí, né? Bravinho. E falou que as favelas no Brasil são campos de concentração. Diminuiu as pessoas pobres, diminuiu todas as favelas do Brasil e, logicamente, as de São Paulo. Numa situação assim, o sujeito parecia fora de si. Ele ficou o tempo todo ali fazendo aquele gesto assim, para dizer que o Boulos, né, para dar a entender que o Boulos é usuário de cocaína, mas ele que parecia estar sob efeito de alguma droga. Ele parecia, porque estava fora de si. Ele parecia estar sob efeito de alguma droga. E ele tinha prometido que ia dizer que 2 candidatos a prefeito eram usuários de cocaína, né, cheiradores de cocaína, como ele disse, que ele iria falar isso no debate e tudo mais. As pessoas ficaram esperando ele falar isso, mas ele não falou, né? Ele só deu a entender com gestos e tudo mais, uma baixaria que não tem tamanho. Num dado momento, a Tabata Amaral ela fez uma pergunta para o Pablo Marçal sobre a Operação Água Branca. E o Pablo Marçal ele não tinha a menor ideia do que era o assunto, ele confundiu isso com uma operação policial, sendo que a Operação Água Branca ela é um projeto urbanístico da cidade. E aí, mais uma vez, ele se demonstra completamente despreparado. Então não é só uma questão de incompetência, de despreparo, é também essa ignorância e essa agressividade. Eu acho muito difícil que as pessoas, em geral, da cidade de São Paulo, votem no Pablo Marçal depois disso. A tendência é que ele caia nas preferências de voto e que fique com ele somente os aloprados. Nas redes sociais as coisas se dividiram. A extrema-direita do MBL, que está apoiando o Nunes, desceu o pau no Pablo Marçal. E a extrema-direita bolsonarista, eles quase botaram um ovinho. O Pablo Marçal xingando todo mundo, agressivo, aquele estilo meio Bolsonaro de ser, de xingar, de ser um cara prepotente, arrogante, mal educado, né? Um cavalo no mau sentido. E a fascistada bolsonarista botando um ovinho de alegria, porque eles gostam disso. Eles fazem, parece que, felizes com isso. Eu vou trazer para você esse trecho aqui da Tabata Amaral fazendo essa pergunta para o Pablo Marçal, que acabou desestabilizando ele. Então eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Bem, para ser... Posso não vir aqui? A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Em termos gerais, o debate em São Paulo, ele seguiu, apesar dessas baixarias do Pablo. Eu acredito que o melhor desempenho ali a gente pode dividir entre 3, mas eu acho que, infelizmente, o candidato do Bolsonaro, o Nunes, pelo fato de ele ter sido atacado e o centro das atenções, ele conseguiu se sair relativamente bem,
né? Eu achava que ele ia ter um desempenho muito ruim, porque todos estavam focados em cima dele e ele ia poder sair chamuscado dali, e isso de fato não aconteceu, né? As pessoas que acompanham o canal, espero que vocês não fiquem chateados, mas quem acompanha o canal sabe que a gente é muito sincero e muito transparente aqui, né? E, infelizmente o desempenho dele foi bom e a gente tem que deixar claro que realmente foi bom mesmo. Depois disso, acho que empatado ali, a Tabata, ela ficou um pouco apagada, mas ela conseguiu se desvencilhar desses radicalismos todos. Ela foi chamada de adolescente pelo Pablo Marçal, né? E ela conseguiu não levar isso para o coração e trouxe as propostas, né? No meio daquela bagunça, ela conseguiu trazer as propostas. O Boulos, em alguns momentos, ele entrou na pilha do Pablo Marçal, e aí eu acho que foi um erro. Ele não precisava disso. Ele poderia focar exatamente na apresentação das propostas, que ele conseguiu fazer também. Não foi só envolvido com questões da baixaria do Pablo Marçal, mas o desempenho acabou sendo um pouco ofuscado em função do fato dele ter entrado um pouco nessa pilha. Então, assim, se a gente fosse classificar, Tabata seria a segunda, o melhor desempenho foi do Nunes, em função dessa situação dele ter sido a vidraça ali, a Tabata e o Boulos ali. Depois o Datena, que começou a gaguejar de uma maneira estranha, né? Ele gaguejava muito mais do que ele já gagueja, ele não conseguiu se articular, não conseguiu se colocar. Em alguns momentos parecia que ele estava fazendo uma linha de auxílio do Boulos, em outros momentos ele tentava se desvencilhar para dizer que não sou nem Boulos e nem... ele associou o Boulos ao Lula, então eu não sou nem Lula e nem Bolsonaro, para dizer que não era Nunes também, mas não conseguiu passar a mensagem de uma maneira objetiva, mostrar para a cidade que ele está preparado para ser prefeito, mostrar para a cidade que ele está fora de um programa de televisão e que ali era o personagem do prefeito. Esse personagem do Datena prefeito não apareceu ali. Então foi o penúltimo a ter um desempenho ali. E o último, obviamente, o Pablo Marçal. Aí a gente também não tem nem debate sobre isso. Foi um lixo, foi uma tragédia. Dois momentos importantes dos bastidores ali em São Paulo. O primeiro foi quando a Tabata falou a respeito dessa situação, que é uma situação que de fato aconteceu com o Nunes, que foi a elaboração de um boletim de ocorrência da esposa dele, que num dado momento acusou ele de agressão. Isso aconteceu, esse boletim existe. E aí teve uma manifestação da esposa do Nunes, que estava lá presente, para dizer, não fale da minha família e tudo mais, e a esposa do Nunes se manifestou. Você mentiu ou não mentiu no UOL? Olha, eu nunca levantei um dedo para mim. Nunca levantei um dedo para mim. Inclusive está aqui. Estamos juntos há 27 anos. 3 filhos nível 2. O que acontece, pessoal, sempre, é de que na época de eleição aparecem esses assuntos. No período de eleição, infelizmente, forjam essas histórias de historiadores. Então, Fábio, primeiro eu queria te pedir muito respeito, em nome até da minha esposa e das mulheres, e a minha família, com relação a esse tema. Eu quero voltar a repetir para você. Eu nunca levantei um dedo para minha mulher. Amo ela demais. É a razão da minha vida com a minha família. Um outro momento também de bastidores foi quando esse assessor do Pablo Marçal começou a gravar aquele que estava orientando o Nunes no debate e teve que ser expulso do local.
Isso é típico, né, desses fenômenos de internet que vão para a política, né? Eles trabalham, né, especialmente dentro da extrema-direita, trabalham na baixaria, trabalham nessa situação meio que fora de regras e tudo mais, e acabou acontecendo isso com esse assessor. De maneira geral, o debate de São Paulo foi assim. No debate de Minas Gerais, teve um momento em que o prefeito de Belo Horizonte tratou a candidata Duda Salabert como senhor, né, que foi também um momento, ele pediu desculpas imediatamente, mas foi um momento bem constrangedor ali, né? O prefeito de Belo Horizonte é um sujeito que a gente começa a ver ali e percebe que fica até estranho pensar como aquele sujeito foi ser prefeito de Belo Horizonte, né? É uma coisa que você fala, não é possível que não tinha alguém melhor do que ele, né? E no debate de Belo Horizonte, o candidato bolsonarista realmente foi um dos melhores, teve um dos melhores desempenhos ali, né? Infelizmente, não é? A gente está fazendo uma análise honesta aqui para você. Eu esperava dele um comportamento mais... Ele é um cara dentro do estilo bolsonarista, né? Então eu esperava que ele fosse um cara de um comportamento mais agressivo, de falar a respeito de questões ideológicas e tudo mais, mas na verdade ele não entrou nesse jogo e foi bem moderado. Num dado momento, olha isso, num dado momento ele defendeu a vacina, né? Ele teve aquele discurso disfarçado, mas eu tomei todas as vacinas antigas e não sei o que, mas ele defendeu a vacina, ele, assim, quase, não muito, mas ele quase escorregou ali quando foi falar sobre meio ambiente, negacionismo e tudo mais, dizendo que não era negacionista, mas aí quando foi falar de meio ambiente falou só sobre as chuvas. Tem muito mais além do problema das chuvas nessa questão de meio ambiente. Eu acho que a Duda foi feliz em interpelar ele a respeito disso, mas ele soube responder muito bem e teve algumas surpresas. O próprio candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas, o meu amigo Mauro Tramonte, né, o pós-caldense Mauro Tramonte, teve um desempenho muito bom também, demonstrou que conhece a cidade, que conhece os problemas da cidade, que vive as realidades da cidade em todas as suas regiões ali, teve um bom desempenho também, assim como a Duda Salabert. Então acho que esses três tiveram um bom desempenho. O Rogério Corrêa, que é o candidato do PT, ele, em alguns momentos, ele também se perdeu um pouco para tentar fazer uma certa graça, para tentar fazer uma certa, sabe aquele discurso meio lacração de internet, que num momento ali não combinou muito bem. Era o momento de falar da cidade e ele perdeu tempo para falar sobre Bolsonaro, para tentar defender Lula e tudo mais. A eleição é uma eleição de uma capital e não a eleição de um presidente. Então ele se perdeu um pouco também, foi o quarto ali nessa lista de desempenho. Teve o candidato do MDB, que ficou meio apagado, os outros candidatos não conseguiram se dar muito bem, mas Bruno Engler e Duda Salabert e Mauro Tramonte tiveram um bom desempenho com esse momento aí que aconteceu ali em relação ao prefeito de BH, que, olha, duvido até que chegue entre os três, sabe? Se ele chegar entre os três aí mais votados, vai ser um milagre, né? Vai ser um milagre. Eu acredito que o segundo turno vai estar entre Bruno Engler e Mauro Tramonte, e se não for entrar os dois, seria a Duda Salabert ou muito provavelmente o Rogério, mas aí como quarta opção. No Rio de Janeiro, a gente teve o Ramagem, falando que o Paes era soldado do Lula, aquela baixaria extremista de sempre, aquela coisa assim ruim, né? Foi um debate que o Ramagem teve um desempenho péssimo, e se nas outras duas capitais a gente teve uma situação, vamos dizer assim, favorável aos bolsonaristas, no Rio de Janeiro o Ramagem foi bem abaixo, um desempenho muito ruim, e o Tarcísio teve um desempenho muito bom, né? Então o Tarcísio com o Paes também teve um desempenho bom, foram os melhores no debate do Rio de Janeiro. Mas lá no Rio de Janeiro aconteceu essa manifestação de extremistas na porta
da emissora. Eles foram para lá para tentar, de alguma forma, constranger e até intimidar o candidato Eduardo Paes, que está na frente das pesquisas. Olha só. Cadê a faixa? É o Haddad? É. É o Haddad? É. Perfeito. Isso aí. Hamas em prefeito! A baixaria bolsonarista de sempre. Também dentro desse aspecto de extrema-direita e desse debate todo, em Teresina, o prefeito de Teresina, né, no Piauí, o doutor Pessoa, ele recebeu uma pergunta de um candidato do PSOL, né, o Francinaldo, e ele foi responder essa pergunta, acabou se aproximando do candidato do PSOL e deu uma cabeçada no... Cara, parece estranho falar isso, até eu acho estranho, né? Mas na frente das câmeras, no meio do debate, ele agrediu o Francinaldo do PSOL, candidato a prefeito também em Teresina, né? O sujeito que é um prefeito, que é o atual prefeito, né? O doutor Pessoa é o atual prefeito de Teresina, agrediu o candidato numa situação que marcou os 19 debates, né? Essa agressividade dele. Em Fortaleza, no Ceará, capital do Ceará, o Girão, que até não entendo, né, como é que esse cara ainda se viabiliza como candidato, o Girão colocou uma camisa e ele teve que trocar a camisa, porque tinha um recado, tinha uma frase na camisa, e ele, de maneira malandra, né, tentou colocar aquele recado ali também na camisa. É a malandragem bolsonarista de sempre, né? Ele colocou essa camisa e teve que tirar a camisa, né, em função do fato de romper as regras do debate, né? No debate não era permitido que você pudesse utilizar camisas, adereços, cartazes, fotos e coisas assim. Ele, sabendo disso, ele usou a camisa, entrou com a camisa e teve que trocar essa camisa no meio do debate. De maneira geral foi isso que aconteceu. Infelizmente os debates ainda foram muito mornos, né? A exceção dessas baixarias aí, os debates foram mornos. A gente espera, e eu até aconselho você aí a conversar com os seus candidatos aí na sua cidade, para que debata sobre a cidade, que debata sobre os problemas da cidade. E enquanto a gente achar que é bonitinho, que é bacana, você ter um candidato completamente fora de si, xingando os outros candidatos, maltratando as pessoas, falando que o outro candidato é usuário de drogas sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência. Aliás, num dado momento ali, o próprio Pablo Marçal disse: olha, se alguém tiver aqui uma prova de que eu fui processado, eu retiro a minha candidatura, né? E o Boulos, que havia chamado ele de ladrão de banco, ele colocou a prova, né? Colocou lá nas redes sociais dele, né? E tá todo mundo pedindo agora pro Pablo Marçal cumprir a palavra dele, né? Se alguém provasse que ele deveria sair, muita gente colocou de direita, né? E de esquerda. O pessoal que defende o Nunes da direita, né? O pessoal do MBL, todo mundo colocou ali a prova, né?
Então vamos ver o que o Marçal vai fazer agora, já que ele lançou o desafio e o desafio foi atendido, né? Eu quero saber o que você pensou a respeito. Eu não sei qual local que você está assistindo o vídeo, se teve debate aí na capital do seu estado. E se você acompanhou, coloque aqui os comentários. Gostaria muito de saber qual foram as suas impressões a respeito desses debates aí em 19 capitais do país, abrindo os debates eleitorais de 2024. Coloque aqui nos comentários, eu procurei trazer um resumo para você de tudo o que aconteceu. Não se esqueça de dar o like no vídeo e, por favor, eu peço por favor, se inscreva no canal. Seja um inscrito do canal. Dê essa força aqui pra gente, tá bom? A gente tem aquela dica especial da renda extra e eu coloco aqui prints de inscritos do canal que já estão tendo a sua renda extra, já estão ganhando o seu dinheirinho. Então como que a coisa funciona? Você entra aqui na descrição do vídeo, tem a descrição do vídeo aqui. Você entra na descrição do vídeo e tem um link que tá lá, renda extra. Esse link vai levar você para o WhatsApp e eu mesmo vou conversar. Ali no WhatsApp você tem uma interação comigo e aí eu vou explicar para você todos os detalhes, vou contar para você como é que você faz, tudo certinho. É só você entrar no primeiro link da descrição que a gente vai conversar, tá bom? Faça isso agora, aproveitando aí que nós estamos chegando no final de semana. Você já estamos no dia 9, rapaz. Essa semana passou voando. Voando. Já é sexta-feira, né? E aí eu quero desejar para você também um bom final de semana e eu tenho uma surpresa especial para você. A partir de agora, a gente está colocando as nossas aulas para membros do canal. E hoje, sexta-feira, dia 9, nós estamos colocando a nossa primeira aula do mês. Pelo menos uma vez por mês eu vou trazer uma aula especial para você, especial para os membros. Então, agora vai fazer valer aquele dinheirinho que você coloca para os membros aqui para nos ajudar. E eu estou oferecendo esse conteúdo especial, que é uma aula bem bacana, viu? Fiz com carinho, com capricho, trazendo para você mais ou menos, né, um ambiente, daquele ambiente que eu tinha quando eu estava como professor aí pelas faculdades. Então você que é membro, hoje, sexta-feira, você vai receber a primeira aula nossa para membros, exclusivamente para membros do canal. Então seja membro que hoje mesmo você já recebe aí essa aula. É uma aula de quase 1 hora, bem bacana, tratando de um assunto que eu considero muito importante. Já gravei e só vou subir essa aula para você daqui a pouco, só colocar ela aqui disponível para você, terminar a edição e trazer para você, tá bom? Surpresa bacana, né? Bom final de semana, daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.